Uma região inteira debaixo d'água. A Baixada Santista foi castigada pela chuva desde as primeiras horas do dia. O repórter Fabiano Roma percorreu inúmeros trechos de alagamentos e conta como muita gente fez para enfrentar esse dia de caos. Canal 1, cheio. E durante quase todo o dia a situação ficou assim. Em São Vicente, na Avenida Presidente Wilson, a água tomou conta. E próximo à linha amarela, a água invadiu o estacionamento e os elevadores desse prédio. Já na linha vermelha, lixeiras boiavam na enchente. E não faltou muito para a água arrastar o carro. De volta a Santos, houve queda de árvores no Morro do São Bento. E na Avenida Nossa Senhora de Fátima, mais água, para todo lado. Até mesmo ônibus e caminhões tinham dificuldade para passar. Na Caneleira, fila de ônibus e carros parados. O canal da Avenida Francisco Ferreira Canto quase transbordou. Não tinha para onde ir. Água para todo lado. A gente está aqui na Vila São Jorge. Essa aqui é a Avenida Hugo Caparelli. Olha só, se transformou num verdadeiro rio. A gente vê que lá na frente tem a placa que indica a entrada para o Engenho dos Erasmos. Esse pedaço todo aqui realmente ficou debaixo d'água. Aí a gente dá uma voltinha, olha um pouco para lá, olha, naquele sentido, é o sentido Jovino de Melo. Olha só o caminhão passando pela avenida. Aí você tem uma noção aonde está a água. Até mesmo o caminhão tem dificuldade. Essa é a situação por aqui. O Domingos foi um dos que ficaram sem ter para onde ir. Ele voltava do trabalho e ficou preso por causa da enchente, sem previsão de chegar em casa. Quanto tempo você está parado aqui? Olha, agora umas 2 horas praticamente, 1h30, 2 horas. Teve que deixar o carro parado aí? Sim, senhor. Sim, senhor. E aí esperar, né? A boa vontade, né? Entendeu? Da água baixar, amigo. O Marcos, que é morador do bairro, perdeu um dia de serviço. Desde as 7 horas da manhã que eu estou tentando e não estou conseguindo ir trabalhar. E muita água, muita chuva, não consigo sair de dentro, nem de dentro da minha casa de carro, né? Aqui em frente ao campo de Jabaquara, a Caneleira. Já ligou pro patrão, não? Já liguei pro patrão, o patrão tá bravo, mas tem que esperar, né? Não tem jeito, né? No Morro da Penha, em Santos, mais problemas. Moradores colocaram uma lona para diminuir a força da água. Mesmo assim, houve deslizamento. O trânsito na via foi interditado. A Defesa Civil de Santos interditou até o momento 5 moradias no Morro da Penha. Uma das famílias tem 4 adultos que foram abrigados pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Os moradores das outras casas foram para a casa de parentes. E de acordo com a Defesa Civil do Estado, nos 9 municípios da Baixada Santista, choveu nas últimas 24 horas o acumulado de 1.401 milímetros. Itanhaém foi a cidade onde mais choveu, com registro de 198 milímetros no período. E deve continuar chovendo muito aqui na Baixada Santista. Confira na previsão do tempo. Em Santos chove o dia todo e as temperaturas vão variar dos 24 aos 31 graus. Em Guarujá, 90% de chances de chover. Mínima de 24, máxima de 31. Muita chuva também em Cubatão. As temperaturas giram entre 24 e 29 graus. Chove também o dia todo em São Vicente. Mínima de 23, máxima de 30. Em Praia Grande, as temperaturas variam entre os 24 e os 32 graus. A previsão é de chuva ao longo de todo o dia. Assim como nas outras cidades da Baixada Santista, Mongaguá terá chuva e temperaturas amenas, entre os 24 e os 28 graus. Apesar do mau tempo, a Defesa Civil do Estado não registrou nenhuma ocorrência grave ou com vítimas. Sinal de alerta. As cidades da Baixada Santista registraram aumento no número de casos de dengue em 2019. A pior situação foi em Mongaguá. Mutirões, campanhas educativas. O trabalho de prevenção foi intensificado, mas no ano passado não foi suficiente para conter o avanço do mosquito Aedes aegypti. As cidades da Baixada Santista registraram cerca de 1.700 casos de dengue em 2019. Em comparação com 2018, houve crescimento de mais de 1.300%. O maior aumento foi em Mongaguá. Em 2018, foram 2 casos.
Já em 2019, a cidade teve 339. Dona Rosane mora no balneário Itaoca e já teve dengue 2 vezes. A última foi no ano passado. Fiquei 15 dias de cama, não podia trabalhar, né? Porque é o mal-estar tremendo e você tem que estar tendo todo um tratamento, fazendo exames, né? Eu parei a minha vida porque eu tenho que estar trabalhando, né? A auxiliar de enfermagem aponta a origem do problema. Este trecho da rua onde mora vira um piscinão toda vez que chove. Dona Rosane garante que é um enorme criador do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Tem um rio aqui do lado, né? Que vocês estão vendo aí a situação. Você entra aqui e já está o foco. Tem muito mosquito no quintal e na rua? Mosquito no quintal, na rua, o bairro inteiro está alagado, então é um criadouro. Em casa, os moradores da rua tomam certos cuidados para tentar evitar focos do Aedes aegypti. Mesmo assim... Nós usamos veneno dia e noite, é aquele, como fala, repelente, tá lá, né? Uns 4, 5 lá que a gente fica passando nos netos com medo, né? Tá difícil aqui, tá muito difícil aqui. Preocupados, os moradores pedem providências urgentes às autoridades. Que eles parem de passar um fumacezinho aí que faz de conta e que onde está cheio de água igual está aqui, eles nem passam porque o carro da prefeitura não pode entrar aí nessa água. Que eles parem de fazer isso e façam sério em relação às enchentes, em relação a um monte de coisa e em relação à dengue. A Prefeitura de Mongaguá informou que está promovendo palestras educativas para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sobre as queixas da rua Helena Kinstein Fanelli, informou que serão reformados ou retomados os serviços de manutenção quando parar de chover. Os 21 micro-ônibus seletivos do transporte coletivo de Santos estão parados desde o início da manhã desta segunda-feira. Entre os motivos da greve está o atraso nos salários de janeiro. Os motoristas paralisaram voluntariamente as atividades e chamaram o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários. Os salários estão atrasados desde sexta-feira, 5º dia útil do mês. Segundo o sindicato, os empregados da empresa Guaiúba também não receberam a cesta básica, os vales refeições, estes desde 25 de janeiro, e pagamento das férias do primeiro mês do ano. Já o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, não seria depositado desde 2015. A nossa produção entrou em contato com a empresa Guaiúba, mas não teve retorno até o fechamento dessa edição. Já a Prefeitura de Santos informou que cobrou à empresa Guaiúba Transportes e que a mesma garantiu que 70% da frota vai circular nos horários de pico a partir de amanhã e 50% dela nos outros horários. O Lide Mulher, maior grupo de lideranças empresariais do país, promove neste momento um encontro de negócios com o tema O Futuro da Humanidade e a Mente Humana. O objetivo é explicar como se preparar para um mundo cada vez mais tecnológico. A repórter Patrícia Nunes tem mais informações. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, eu estou com os 2 palestrantes da noite de hoje. Primeiro, para responder sobre essa questão, né? Qual é aí o futuro da humanidade e a mente humana? Quem vai responder esta pergunta, que é tão importante, ainda mais nos dias de hoje, que é preciso se preparar, inclusive profissionalmente, para as novas exigências do mercado tecnológico. Quem vai responder isso melhor para a gente é o Marco Linhares, que é publicitário. Afinal de contas, qual é o futuro aí da humanidade e a mente humana? Bem difícil essa resposta de responder, ou não? Sim. Oi, Patrícia. Bom, hoje a gente vai falar então como caminha a humanidade. Existem expectativas da gente avançar 100 anos de tecnologia nessa década agora. Então, para pensar um segundo nisso. O que é a gente avançar 100 anos em 10? Então, todos esses cursos universitários que têm as mesmas matérias há vários anos, eles vão ficar obsoletos. Então, a gente precisa entender quais são essas tecnologias, qual que é essa nova onda tecnológica que está por vir, para a gente poder se preparar mais para o mercado em um mundo exponencial, onde a gente tem que se reinventar basicamente a cada 2 ou 3 anos. É o mais difícil, né? Sim, com certeza. Obrigada pela sua entrevista, boa palestra. Obrigado.
E agora vamos falar sobre a parte humana com a Vanessa Rodrigues, que é publicitária. Você que vai... É uma palestra em conjunto, né? Isso, uma vinda casada aqui no Lead de hoje. Boa noite. Me fala aí então quais são as habilidades do futuro para os novos empresários. Olha, entre as principais habilidades do futuro, eu poderia destacar ao meu ver, a principal delas que é a interação com o outro, né? O que a gente anda tão afastado ultimamente é uma qualificação essencial para a gente acompanhar essa velocidade hedionda da tecnologia, é você se aproximar do outro, se interessar pelo outro. As relações humanas, elas ainda estão no primeiro plano. Acho que para qualquer profissional. Com certeza. Obrigada, boa palestra. Muito obrigada, boa noite. Voltamos ao estúdio, é com você, Irineu. Ok, Patrícia. Empresa de manutenção de elevador que caiu em Santos acredita em falha de fabricação de peça. A Vilarta, empresa responsável pela manutenção dos elevadores do edifício Tiffany na Vila Belmiro, em Santos, alega que o acidente que aconteceu no fim de dezembro e causou a morte de 4 pessoas da mesma família pode ter ocorrido por uma falha de fabricação de uma peça. Mas essa informação só vai poder ser confirmada depois da elaboração do laudo pericial. A empresa, inclusive, queria trocar os elevadores antes da tragédia. Os equipamentos da Polícia Científica de São Paulo possuem uma tecnologia de alta precisão que amplia em mais de 600 mil vezes qualquer imagem. O raio-x e os microscópios eletrônicos são avaliados em mais de 3 milhões de reais. O prédio pertence à Marinha do Brasil e só militares moram no edifício. No Santa Portal você encontra mais informações sobre este assunto. Giro esportivo pelo Paulistão, Corinthians e São Paulo perderam e o Palmeiras venceu. Já a seleção brasileira sub-23 bateu a Argentina no pré-olímpico da Colômbia e carimbou o passaporte para os Jogos de Tóquio 2020. O Brasil não deu chances para os rivais. Abriu o placar com Paulinho. Ampliou com o oportunista centroavante Matheus Cunha. No segundo tempo, o camisa 9 fechou o placar marcando o terceiro. Matheus terminou como artilheiro do torneio com 5 gols. Mesmo invicto, o Brasil ficou em segundo lugar na classificação geral, atrás da Argentina. Pelo Paulistão, o Palmeiras foi o único grande que venceu na rodada. Derrotou a Ponte Preta em casa com gol de William Bigode. O São Paulo perdeu para o Santo André por 2-1 no ABC. Fernandinho e Carlos Eduardo. O gol do tricolor foi marcado por Daniel Alves nessa cobrança de falta. E o Corinthians caiu em casa diante da Inter de Limeira. O gol da vitória do time do interior foi marcado pelo centroavante Charles. Surpresa no Oscar 2020. O filme estrangeiro Parasita venceu na categoria Melhor Filme e quebrou a tradição da Academia de entregar a estatueta para um longa de língua não inglesa. E quem vai comentar o acontecimento inédito e as outras premiações é o crítico de cinema e editor-chefe do Santa Portal, Gustavo Klein. Gustavo, boa noite. Boa noite, Irineu. Você sabe que eu perdi o bolão aqui da TV por causa de você, né? Pois é. Porque você veio aqui na sexta-feira, fez todas as previsões, eu apostei em todas as previsões que você fez e eu errei no melhor filme. Faço aqui o meia-culpa. Fiz 10 previsões aqui, acertei 9, Irineu. 90%, está ótimo. 90%, bela média, né? Mas errei no prêmio principal, Irineu. Essa foi uma grande surpresa, não é, Gustavo? Foi a maior surpresa. Bom, 92 anos de academia, 92 anos de prêmio Oscar, e isso nunca havia acontecido. Por isso que as pessoas tentavam ali conjecturar como seria essa distribuição dos prêmios, porque era claro que o Parasita iria ganhar mais do que o Oscar de filme estrangeiro apenas. Aliás, não é mais filme estrangeiro, né? Filme internacional, né? Só para ficar na nomenclatura que eles estão usando agora. O antigo melhor filme estrangeiro agora é melhor filme internacional. Pois é. E era o favorito, né, nessa categoria, mas não se esperava, nunca aconteceu antes. Alguma razão, alguma justificativa para isso, Gustavo? Olha, em 2014, quando teve aquela campanha do Oscar So White, eu não sei se você lembra disso, que começou-se a discutir a falta de representatividade no Oscar, não havia atores negros indicados, não havia representação de indígenas, não havia asiáticos. Há uma cobrança em relação às mulheres, inclusive nessa cerimônia houve lá quem cobrasse, muito forte. Diretoras mulheres, principalmente. A Greta Gerwig, que ficou de fora da premiação do Adoráveis Mulheres. Mas enfim, naquele momento a academia fez um meia-culpa e começou a trazer novos associados de várias partes do mundo e muito mais diversos
tanto na origem quanto no pensamento. A academia deve ter hoje por volta de 8.500 membros, mais ou menos. 1/3 disso daí deve ter entrado nessa leva. Então é isso que acabou fazendo a diferença. Gente com a cabeça mais arejada, mais moderna e que vê o mundo de um jeito diferente. Eu acho isso muito positivo. Independente de qualquer coisa, foi merecido, quer dizer, deveria realmente vencer, independente de não ser de língua inglesa? Foi o melhor filme do ano, foi o filme mais comentado do ano. Havia, desde muito tempo, essa coisa de deixar os filmes internacionais ou estrangeiros como uma segunda divisão ali, né? Não, olha, vocês ganham, mas é só até aqui, né? O prêmio principal é só para filmes de língua inglesa. E é muito saudável que a academia tenha olhado para fora dos Estados Unidos e enxergado o cinema de qualidade que é feito em outros lugares do mundo. É muito positivo que ela diga, não, olha, o melhor filme deste ano foi feito na Coreia. Eu acho que essa é uma tendência que deve seguir aí para as próximas edições também. O diretor do filme fez uma homenagem lá ao Martin Scorsese, né? Uma citação. Mas você diria que mesmo apesar disso, o Scorsese foi o maior perdedor nessa história toda? Então, a gente fica na dúvida. Foi o Scorsese que perdeu 6 prêmios para os quais foi indicado, mas que não tinha muita expectativa? Ou foi o Sam Mendes, que esperava ganhar o Oscar de melhor filme, estava certo disso, até virou meme. A careta que ele fez quando o coreano ganhou já está correndo aí pela internet. Ele tinha certeza. Eu acho que foi dividida. A frustração foi dividida entre o Scorsese e o Sam Mendes, do 1917. Gustavo, obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado, Parabéns pelos 90% mesmo assim, tá bom? Um suspeito de ter participado da morte de uma família carbonizada em São Bernardo do Campo foi preso em Praia Grande. As mandantes do crime seriam, segundo a polícia, a filha do casal assassinado e a namorada dela. Jonathan Fagundes Ramos, de 23 anos, é irmão de outro suspeito que já estava preso, Juliano de Oliveira Ramos Júnior. Os dois são primos de Karina Ramos, namorada de Ana Flávia Gonçalves, filha e irmã dos 3 mortos. Jonathan se apresentou na delegacia sede de Praia Grande e explicou que a mãe dele mora na cidade e estava se escondendo na casa dela, mas teria cansado de fugir da polícia e, por isso, decidiu se entregar. Os corpos de Romuilque Gonçalves, de 43 anos, da mulher dele, Flaviana Gonçalves, de 40, e do filho do casal, o adolescente Juan Vitor, de 15 anos, foram encontrados carbonizados no porta-malas de um carro em chamas que estava em São Bernardo do Campo no dia 28 de janeiro, um dia depois do roubo. Segundo o laudo da perícia, os 3 foram mortos com golpes na cabeça. Até agora, as supostas mandantes já mudaram por 3 vezes suas versões. Na última delas, confessaram participação no planejamento do roubo, mas não nas mortes. Foi enterrado em São Vicente o corpo do policial militar assassinado em um bar na frente à casa dos pais. A movimentação foi grande durante o velório e centenas de pessoas acompanharam o cortejo até o cemitério municipal de São Vicente. O caixão foi conduzido por policiais e amigos da vítima. Cláudio Gonçalves, de 45 anos, era cabo da PM e trabalhava em Mongaguá. Deixa esposa, um filho de 20 anos e uma filha de 9. Muito abalado, seu Gil veio da Bahia assim que soube da morte do sobrinho. É difícil. Um rapaz maravilhosamente bem quisto com toda a sociedade, PM aqui da Baixada Santista. Infelizmente aconteceu isso e ele não merecia. O crime aconteceu na tarde de sábado na Rua dos Pais do Policial, no Parque São Vicente. Testemunhas contaram à polícia que Cláudio estava de folga, conversando com 3 amigos em um bar, enquanto descansava de um serviço de pedreiro que fazia na casa dos pais, quando 2 indivíduos chegaram de bicicleta e anunciaram um assalto. O PM foi obrigado a entregar a arma, uma pistola .40. Assim que a arma foi entregue, os criminosos atiraram nele e fugiram sentido o bairro Sambaiatuba, junto com um comparsa, que os aguardava em uma esquina. Cláudio chegou a ser socorrido, mas morreu ainda no local, onde minutos depois, os pais fizeram o reconhecimento do corpo. Horas depois, um suspeito foi detido na zona noroeste de Santos, portando drogas e munições do mesmo tipo de arma da vítima.
Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, que informou que não há novidades sobre esse caso e que a investigação continua. Caso da empresária morta durante assalto em Guarujá. Terceiro suspeito pelo crime foi preso nesta segunda-feira. Virgínia Tavares Ferraz Ramos, de 38 anos, foi morta após sacar R$ 2.900 na Avenida Miguel Antônio Gonzalez, em frente à esmaltaria da qual era dona. E sobre esse caso, a Patrícia Nunes tem novidade. Olá, Patrícia. Oi, Irineu. Marcelo Adriano de Jesus foi detido nesta segunda-feira no Litoral Norte. A imagem dele e o nome já havia sido divulgado pelo viúvo da vítima, o Cláudio Fernando Aguiar, que foi candidato a governador de São Paulo. E Marcelo acabou detido pela Polícia Ambiental de Guarujá, lá em São Sebastião. Outros 2 suspeitos de cometerem o latrocínio também foram detidos. São eles Eduardo da Silva e Rogério Duarte. Cláudio descobriu que a sua esposa foi perseguida pelos criminosos por 20 quilômetros antes de ser vítima de latrocínio. Lembrando, Irineu, a você que nos assiste, também telespectador, que a vítima, a Virgínia, ela havia acabado de sair de uma agência bancária na Avenida Ademar de Barros quando chegou em seu comércio e foi surpreendida por um dos criminosos. Ela não reagiu, mas acabou sendo baleada com 2 tiros na região do abdômen. Foi socorrida e acabou não resistindo aos ferimentos. O esposo da Virgínia mandou um vídeo para a nossa redação logo após a prisão, a detenção aí do terceiro suspeito do crime. Vamos assistir. Para mim foi algo muito importante porque ele era o proprietário do carro e foi quem idealizou esse projeto, uma vez que ele foi buscar um determinado ponto, combinou com outro, buscou o gordo, que foi o que fez todo o trajeto. Foram 20 quilômetros seguindo a Virgínia para no final matarem a minha esposa por conta de R$ 2.900. Isso não fecha para mim um ciclo, porque nada devolve uma pessoa que morreu, mas pelo menos tira de nós aquela impotência pô, nada vai acontecer, e só pôde acontecer, só aconteceu algo porque todos se mobilizaram e eu fiquei muito contente de ter a participação da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Judiciário e principalmente da população civil, que através de muitos vídeos conseguiram apontar cada um deles, e eu agradeço a todos por esse apoio. Muito obrigado. O Caderno Regional fica por aqui. Durante 24 horas você confere em tempo real tudo o que acontece na região, no Brasil e no mundo pelo Santa Portal. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.